Amigas e amigos, o Senado Federal foi palco mais uma vez aí de um desfile de cinismo, né, de gente de dupla moral, gente de duas caras, né, gente que fala uma coisa em público e pratica outra na vida particular. Quer dizer, as práticas não condizem com a realidade, o que elas são, o que essas pessoas são de fato. É importante a gente observar que quando essas pessoas são obrigadas a falar por interesses politiqueiros, interesses pessoais, interesse de classe, quando eles são obrigados a falar em democracia, em corrupção, eles são obrigados a se exporem. E a gente viu esse show, eles protagonizando ali o que é a elite brasileira, o que é a direita brasileira, né, a sua história. A gente viu todo um resumo dessa história de 500 anos, dessa direita, dessa elite, desfilando naquele show de hipocrisia. Gente da corrupção grossa, gente da sonegação de imposto, gente da evasão de divisas, de recursos, gente da politicagem, né, gente desse nacionalismo rombudo, né, bem típico aí da direita, né, que se assemelha muito aí a outros exemplos históricos desse nacionalismo de direita, né, hipócrita, falso. Mesmo aqui no Brasil a gente teve aí, na época da ditadura militar, particularmente quando a seleção brasileira de futebol foi tricampeã no México, a gente viu essa patriotada no lugar do patriotismo, né? Esse patriotismo hipócrita. Né? É uma prática comum da direita. A gente pode fazer, inclusive, uma associação, né, do que era o nacionalismo da Alemanha do Hitler, da Itália do Mussolini. Né? Essa mesma ideia dessa turma que veste verde e amarelo e vai para as ruas fazer arruaças e dizer que a bandeira do seu país é verde e amarela, jamais será vermelha, é o nacionalismo rombudo, né, hipócrita, que serve exatamente a esses propósitos aí dessa turma da corrupção, né, corrupção grossa, essa turma da politicagem, né, que eles dizem que são liberais, que defende menos Estado e mais mercado, fim das barreiras comerciais e financeiras, né, e ao mesmo tempo ficam fazendo essa pregação desse nacionalismo absolutamente artificial, sem nenhum compromisso com o patrimônio público, com a cidadania dos brasileiros, com a evolução social, o progresso social dos brasileiros, né, a integração das classes sociais no sentido de ter um desenvolvimento harmonioso, essas coisas que vem se falando, né, que o Brasil vem tentando é, adotar no sentido de combater essas práticas da elite corrupta. Né, e a gente viu tudo isso se manifestando claramente no Senado de ontem. Né, ou seja, a defesa e a acusação tiveram a oportunidade de se manifestar, né, e é fácil a gente concluir que qualquer pessoa que analisa, né, aqueles acontecimentos com consciência social e democrática vê claramente que se trata de um golpe, né, de um assalto ao poder, né, uma afronta à soberania popular, à soberania do povo, ao voto do povo, ao voto popular. Né, ou seja, e a gente viu claramente que ali se trata, né, de um embate entre a democracia, os programas sociais, né, o progresso social do país, né, enfim, toda aí essa gama de políticas que tentam fazer o país se desenvolver, né, contra o mundo das finanças, o mundo do dinheiro, né, o mundo da corrupção, né, essa turma aí que, conforme eu já disse, tem aí essa prática histórica de viver às custas do povo, sugando o povo, né? E depois vão dizer que saindo por aí que estão defendendo o Brasil, defendendo direito disso, direito daquilo, né? Quando a gente sabe que se trata da mais refinada hipocrisia. Se não fosse golpe, se não fosse essa tentativa desesperada de interromper aí o mandato da presidenta Dilma, interromper esse ciclo de desenvolvimento, né? Esse ciclo de políticas que contrariam os seus interesses, né? Eles não teriam feito aí várias tentativas para atingir a presidenta Dilma, né? Tentaram recontar voto, tentaram acionar a justiça eleitoral, tentaram de todas as maneiras atingir a presidenta, né? Só isso já é uma clara demonstração de que se trata de um golpe descarado, né? Não tem como maquiar, esconder que se trata de um golpe. E se não bastasse isso, é só ver aí
a aplicação acelerada aí do projeto, do programa do golpe, né, as reformas trabalhistas, previdenciárias, né, a venda do pré-sal, né, a venda da Liquigás, né, os ataques à Petrobras, enfim, todo o programa da direita, todo o programa do dinheiro, dessa turma aí da malandragem, da corrupção. Só isso já bastaria para dizer que se trata de um golpe descarado, escancarado, né? Não há, a pessoa tem que ser muito desonesta, ou muito ingênua, ou muito desinformada, ou muito alienada, para não ver a cara do golpe, a cara suja do golpe, né? O sentido do que tem sido realmente o golpe. Isso também ficou absolutamente claro no culto que esses hipócritas, esses cínicos fizeram da lei de responsabilidade fiscal, que na verdade é a lei da ditadura financeira, né? A lei que determina que a Selic, que eu comentei aqui no vídeo passado, né? Os juros, a manipulação de juros, a transferência de recursos dos impostos que os trabalhadores, o povo paga, né? Que vai para o orçamento federal, né? Essa lei garante que esses recursos do mundo financeiro, né, que foi esse mecanismo da Selic criado pelo Fernando Henrique Cardoso para transferir, né, cerca aí de quase 50% do orçamento dos impostos para esse mundo financeiro, né, que o povo não tem a menor ideia disso. Aí a gente vê aqueles atores, atrizes, aquelas atrizes aí da Globo visitando o Sérgio Moro e falando em vídeos da direita. Essa turma aí, Suzana Vieira, Vitor Fasano e outros, dizendo que eu pago imposto e não retorna para mim, uma completa ignorância, e com isso vão enganando o povo, né, porque o dinheiro realmente sai para essa turma aí das finanças com a taxa Selic, aí, conforme eu expliquei, repito, no vídeo passado. E a lei de responsabilidade fiscal tem a finalidade de proteger esse dinheiro, esse mundo aí. E com o agravante de que, mesmo sendo assim, ficou comprovado na defesa de que essa lei não foi violada pela presidenta Dilma, essa vaca sagrada aí da turma da direita. O que se viu foi, ao tentar justificar que a lei foi violada, essa lei da responsabilidade fiscal, foi um amontoado de asneiras, invencionices, né, de coisas que foi devidamente desmontadas aí pelos argumentos da defesa, né, tanto do José Eduardo Cardoso, o advogado de defesa, quanto dos senadores que contestaram essa manobra vergonhosa, né, enfim, a manobra aí do golpe, né. O José Eduardo Cardoso lembrou muito bem quando ele falou do conjunto da obra como argumento da acusação, né, para justificar o golpe, né. O conjunto da obra claramente demonstra que eles não têm um fato concreto, né? Eles ficam nas generalidades. Inclusive o advogado da acusação, Miguel Reale Júnior, como bem disse José Eduardo Cardoso, se comportou como o Sérgio Moro, né, nas suas intervenções. Fica nas generalidades, nas platitudes das generalidades, porque se descerem as minúcias ao que é concreto, ao que é real, né, ao mundo das realidades, da concretude, eles certamente ficariam sem argumentos, né? Então aí se cria esse clima, volta-se pelo clima que se criou, não pelos fatos em si, né? Pelo que é real, né? Pelo que é concreto. O próprio STF, que deveria ser o guardião da Constituição, né? Certamente haverá recursos no STF, mas fica sempre aquela interrogação sobre se ele realmente vai se comportar como guardião da Constituição. Em tempos passados não se comportou, né? Inclusive agora recentemente com a farsa do mensalão, com julgamento político, julgamento subjetivo com base na teoria do domínio do fato e não do fato em si, né? Quer dizer, o subjetivo prevalecendo sobre o objetivo, né? Enfim, vai se criando essa maioria aí política artificial que governa contra o povo. É uma coisa que o Rui Barbosa já falava, né? Eu comentei também aqui num vídeo passado, né? Que ele condenava de maneira muito enérgica esse tipo de comportamento. Quer dizer, ele falava da majestade da Constituição, né, que deveria proteger o povo, a democracia, né, a república, contra esse tipo de coisas que a gente está vendo atualmente.
Tem até um texto aí dele, uma fala dele que está no Diário Oficial, né, que ele disse assim: a falta de justiça, senhores senadores, falando no Senado. Aliás, o Rui Barbosa é o patrono do Senado. A falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal da nossa terra, o mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito. É a miséria suprema desta pobre nação, a sua grande vergonha diante do estrangeiro. É aquilo que nos afasta dos homens, que nos afasta os homens, os auxílios, os capitais. A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem, cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vem nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove a venalidade. Aí o senador Alfredo Elis aparteia dizendo: promove a relaxação. Rui Barbosa retoma: promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza, sob todas as suas formas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa não poderia ter falado melhor se ele estivesse proferindo esse discurso na sessão do Senado de ontem e de hoje. Um abraço, curta, compartilhe e peço que, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva. Até a próxima.